Eu ando sempre com álcool em gel, mas máscara eu não consigo usar. Escuta a ciência! Olá, eu sou a professora Letícia Sarturi, sou mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. Nesse episódio vamos falar sobre a importância do uso de máscaras adequadas na prevenção da Covid-19. Ué, mas no começo da pandemia, os médicos falavam que só precisava usar máscara quem tava com a doença. Se tem que usar máscara, eu uso essas de pano mais fininha, que é melhor pra respirar. Mas quando tô ao ar livre, nem preciso usar, né? Eu mesma não consigo usar máscara, porque me dá falta de ar. E teve um deputado que disse que as máscaras podem causar Como é mesmo? Hipóxia. Até o presidente falou. Já estamos há 1 ano na pandemia e muita coisa mudou. Novas descobertas foram realizadas pelos cientistas e esse conhecimento todo tem ajudado na promoção de medidas de prevenção da disseminação da doença. Tá certo que muita gente não se importa com as medidas de prevenção e ignora essas medidas. E pior, às vezes até distorce as falas dos cientistas para corroborar as suas próprias falas. E assim, ao longo do 1º ano de pandemia, vimos muitos debates conflitantes sobre ela, a famosa máscara. Helena, me conta como é que foi ontem. E aí, gostou? Péssimo! Eu super babizinha, querendo chegar toda combinando com a minha máscara. Quando eu chego lá, o boy tava com máscara de time, Luísa. Máscara de time. Ah, não. Não dá, não vou sair mais de casa não, cara. Não sai mais com ninguém não. Ele falava e ia molhando aqui o escudo do Vasco. No início, conhecíamos muito pouco sobre a doença e por isso a recomendação inicial era a básica para todas as doenças respiratórias. Coloquem máscaras nos doentes. Assim, os doentes acabam não disseminando partículas virais por aí. Mas, com o passar do tempo, cientistas detectaram pessoas infectadas assintomáticas. Ou seja, a pessoa tá lá com Covid, mas não tem sintomas. Logo, se ela não tem sintomas, ela não vai procurar um serviço de saúde para fazer um teste. Então, além dela não ser contabilizada no número de infectados, ela não estaria usando máscara se somente os doentes tivessem que usar. Olha o estrago. Essa pessoa estaria por aí transmitindo. Sim, porque assintomático também transmite. Um monte de pessoas saudáveis que estariam sem máscaras poderiam ser infectadas. Uma catástrofe, né? Seria uma catástrofe se não fossem os cientistas, pois logo com essa descoberta, eles já nos orientaram que todos deveriam usar máscara. Os governantes acataram a recomendação que veio a partir da OMS e decretaram o uso obrigatório de máscaras. É isso mesmo, coloca aí. Aí, irmão, só porque tu é grande tu não pode ficar sem máscara? Coloca a máscara aí, pô. Coloca a máscara aí, pô. Olha aí, todo mundo passando mal e tu sem máscara aí, meu irmão. Tu tá morto, Zé? Mas tu não vai bater em mim não, né? Não vou bater não. Mas aí veio a polêmica do brasileiro que vive uma realidade paralela. A doença tá aí, um monte de gente morrendo, mas tem gente que não quer usar máscara. Não quer e não usa. Essas pessoas representam um risco enorme para todos nós, pois elas podem ser disseminadores da doença e por isso é importante que todos nós, que não somos babacas e entendemos que vivemos em sociedade e que temos deveres cívicos, usemos as máscaras para prevenir a disseminação da doença. As justificativas dessas pessoas que não querem usar máscaras são as mais infundadas possíveis. Uns falam que a máscara provoca hipóxia, outros dizem que é uma focinheira ideológica. E ainda tem aqueles que recorrem à recomendação dada no início da pandemia, em que não tínhamos muito conhecimento ainda sobre a doença, para dizer: só os doentes têm que usar máscara. Mas repito, se não sabemos quem são os doentes, todos devem usar máscaras. Antes de avançarmos na explicação da importância do uso de máscaras, é essencial explicarmos o porquê máscaras não provocam hipóxia.
Assim, você pode me ajudar e explicar isso pro seu coleguinha que espalha fake news. Atingir mais pessoas com a verdade é uma boa forma de fazer o bem nessa pandemia. Hipóxia é a diminuição de oxigênio nos tecidos e órgãos do nosso corpo. E a hipóxia é geralmente causada por problemas nas trocas gasosas, em doenças pulmonares, como enfisema pulmonar, ou por problemas circulatórios que impedem do sangue ser ofertado aos tecidos. Não há nenhuma explicação biológica plausível para dizer que máscaras provocam hipóxia. As máscaras deixam passar as moléculas de oxigênio, porque os buraquinhos da máscara são pequenos o suficiente para não deixar passar o vírus, mas não são tão pequenos assim a ponto de te deixar sem oxigênio. Ou seja, não tem fundamento nenhum relacionar hipóxia com o uso de máscaras. Assim como não há fundamento nenhum falar que máscaras atrapalham o desenvolvimento das crianças. Só começa a aparecer estudos aqui, não vou entrar em detalhe, né? Sobre o uso de máscaras, que num primeiro momento aqui, uma universidade alemã fala que elas são prejudiciais a crianças, né? E levo em conta vários itens aqui, como irritabilidade, dor de cabeça, dificuldade de concentração, diminuição da percepção de felicidade, recusa a ir para a escola ou creche, desânimo, comprometimento da capacidade de aprendizado, vertigem e fadiga. Então começa a aparecer aqui os efeitos colaterais das máscaras. Você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Outra coisa que aprendemos ao longo da pandemia é que as máscaras são tão importantes na prevenção, mas tão importantes, que usar máscara é a principal medida para que você se previna de se infectar. Como assim? Você deve estar se perguntando. E o meu álcool em gel não serve para nada? Calma. A higiene das mãos por meio de álcool em gel ou lavagem com água e sabão ainda estão valendo e continuam sendo consideradas medidas de prevenção contra a Covid-19. Porém, o que os cientistas têm observado ao longo desse tempo é que a principal forma pela qual você pode se infectar é por meio de partículas virais suspensas no ar. Partículas que são eliminadas por pessoas infectadas e podem ficar no ar em locais fechados e sem ventilação até mesmo por horas. Escuta a ciência! É por isso que, pensando na situação grave que vivemos, a mensagem que eu quero te passar nesse episódio é: foca na máscara. Foca em mim! Vai continuar a batata. Vai ser esse tormento de novo esse ano. Sim, temos que focar na máscara, sem esquecer das outras medidas de prevenção, é claro. Eu tenho visto muita gente focada em ficar passando 10 vezes álcool em gel na mão, abrindo tudo com o cotovelo, mas usando máscara de péssima qualidade. Veja, o que estou falando é uma constatação científica. Os cientistas afirmam que é sim mais comum você adquirir a infecção pelo ar do que pelo contato com superfícies contaminadas. Mas por quê? Porque nas superfícies contaminadas, a quantidade de vírus ativo vai decaindo com o tempo, e para você se infectar dessa forma, demandaria de uma carga viral razoável. Você teria que encostar a mão bem na superfície que está contaminada com o vírus, o local onde tem mais partículas virais, e depois enfiar o dedo no nariz, na boca ou nos olhos, carregando o vírus para o seu organismo. O vírus não atravessa a pele, isso é bem importante de ser lembrado. Então não precisa entrar no banheiro do trabalho abrindo portas com os pés, apertar o botão do elevador com o papel, usar luva para sair de casa. Se você segurou em superfície que pode estar contaminada, é só não encostar no rosto, até você higienizar as mãos adequadamente. Simples. O cuidado maior é com o uso de máscaras. É mais fácil pegar a doença pelo ar. Por isso, a máscara deve ser usada em todos, eu disse todos, os ambientes fora da sua casa. Escuta a ciência. E aí vem aqueles que dizem que ao ar livre você não precisa usar máscara. Ok, se ao ar livre não estiver passando um monte de gente,
Se você estiver com pouquíssimas pessoas em um local ao ar livre muito grande mesmo, com o distanciamento entre as pessoas, é sim muito pequena a chance de pegar a doença. Mas essas pessoas que não usam máscaras ao ar livre circulam sem máscara em locais urbanos com alta circulação de pessoas. Fazem exercícios ao ar livre em parques lotados de pessoas. Aí, meu querido, não tem estatística que te salve, porque assim as chances de você adquirir a doença aumentam muito. Pega lá a máscara, cara, eu vou colocar na minha cara, cara. Cara, cara, máscara, cara, eu vou colocar na minha cara, cara. Cara, cara, máscara, cara, eu vou colocar na minha cara, cara. Além dessa de não usar máscaras ao ar livre, tem aquela história de máscara de acrílico, que não protege nem quem está usando, nem quem está no ambiente. É uma espécie de face shield de boca. É uma máscara transparente com um buraco enorme para entrar ar. Sério, gente, existe essa farsa sim. Uma máscara que não tem nenhum mecanismo que retenha as partículas de vírus vai te oferecer um total de exatamente 0% de proteção. Você fica totalmente vulnerável e ainda se estiver infectado, sai por aí disseminando vírus e podendo infectar várias pessoas. Fuja disso. Foca na máscara. Foca em mim! Mas na máscara de verdade. Aí você pode estar se perguntando, qual máscara é a melhor? Posso continuar usando as minhas de pano do início da pandemia? Primeiramente, temos que entender que as máscaras de pano foram muito úteis para atender a emergência sanitária, que demandou que todos usem máscaras. Mas a partir do momento em que a indústria conseguiu se adaptar à demanda e produzir máscaras filtrantes, nós devemos também nos adaptar ao uso das máscaras filtrantes. Agora que tem máscara filtrante que protege de verdade para todo mundo, nós devemos sim deixar de lado as de pano. Escuta, ciência. As máscaras que estou falando são as PFF2 e N95. Essas máscaras possuem uma alta eficiência na filtração, elas podem apresentar uma proteção de 95% ou mais. Já as de pano oferecem uma proteção menor que 50%. Elas te protegem muito pouco. Aquelas de pano que só apresentam uma camada de tecido não protegem nem 30%. E mesmo as de pano duplas ou triplas não protegem tanto quanto as PFF2. E o pior é que muita gente que usa as de pano usa as mesmas desde o início da pandemia. E essas máscaras podem ser lavadas por no máximo 30 vezes. Afinal, o tecido vai se esgarçando e os buraquinhos das tramas do tecido vão ficando maiores, deixando espaços cada vez maiores que favorecem o vírus de entrar. E não é só isso, tem gente que usa máscaras folgadas, pouco aderidas à face. Para essas pessoas só falo, me ajuda a te ajudar, por favor. Te ajudar, aliás, eu vou te ajudar, entendeu? Eu quero te ajudar, agora você tem que me ajudar a te ajudar. Quem quer rir, tem que fazer rir, pô. Entendeu aí, Antônio? Entendeu? Tem que fazer rir, pô. Se você deixar a máscara folgada, a proteção cai, pois tem espaço para entrar suspensão de vírus que pode estar no ar. Por isso, repito, abandonem as máscaras de pano, usem PFF2, elas ficam bem aderidas ao rosto, são filtrantes e vão te proteger bem mais. Foca na máscara. Foca em mim! E não me venha com a história de que PFF2 é cara, porque não é. Tem PFF2 de menos de R$2. Sim, basta pesquisar bem. Você pode seguir os perfis Qual Máscara e PFF2 para Todos nas redes sociais, que eles te ensinam a escolher máscaras boas. Ah, e além dessas máscaras não serem tão caras, elas podem ser reutilizadas desde que você não use todo dia a mesma e vá alternando entre uma e outra. Elas só não podem ser lavadas, ok? Depois que você utiliza uma máscara dessas, você deve deixar ela em local ventilado na sua casa por 2 a 3 dias e após
pode reutilizar ela. Viu que fácil? Você usa uma máscara com alta eficiência que pode ser reutilizada e ainda que não é cara. Escuta, ciência. Vamos ser coerentes com a gravidade da situação que estamos vivendo. Ficar em casa é o primordial, mas se precisar sair, não deixe de usar máscaras. Não precisa sair lavando tudo que entra na sua casa, não precisa exagerar no álcool em gel, deixar os sapatos na porta de casa. O que mais você precisa de verdade é focar na máscara. Abandone as máscaras de baixa eficiência. Você precisa sobreviver a essa fase difícil. Eu quero que você sobreviva. Seus amigos querem, sua família quer. Então se cuide de verdade. Siga as recomendações dos cientistas. Foca na máscara. Foca em mim! E escuta a ciência. Tchau, tchau e até o próximo episódio.